Boa tarde, meus queridos. Hoje bastante frio aqui em Penha, Santa Catarina. Bastante frio, chovendo fraquinho. Eu queria deixar uma palavra de Deus para vocês aí, a qual Jesus nos prometeu, né? A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo, amou eu e você de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus esteve nessa terra, o Filho de Deus, ele fez uma promessa para os discípulos, morreu, ressuscitou, né? Andou 40 dias na terra, em Atos capítulo 1, isso. Ele subiu ao céu e disse que um dia vai voltar para nos levar juntamente com ele, né, os salvos. E a promessa que ele fez para os discípulos foi assim, ó, João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Pois na casa do meu pai tem muitas moradas, pois se fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vou preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus falando para os discípulos. E Tomé questionando, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai e nós não sabemos qual é o caminho. E Jesus responde para Tomé, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Só que, além disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu, né? O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, para os que o amam, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para mim e para você que tem Jesus como Salvador, né? Porque o próprio apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, versículo 2, né? Ele coloca assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que foi ao terceiro céu. Eu até joguei um vídeo no YouTube lá, se você pesquisar a estrela em Penha, você vê que o apóstolo Paulo, ele diz que ele contemplava as estrelas e a estrela uma era diferente da outra. E Deus já conhece cada uma pelo seu nome, né? E aí existe mais areia no céu, existe mais estrela no céu do que a areia que existe na terra. Para ver a quantidade de estrelas que tem no céu. E Deus já conhece a cada uma, chama pelo nome. E uma é diferente da outra. Eu peguei uma câmera fotográfica, aproximei as estrelas, filmei umas 4 estrelas e uma é diferente da outra. Naquela época, sem tecnologia nenhuma, né? A veracidade da palavra de Deus. Aí o que acontece, meus irmãos? Ele disse que foi arrebatado ao céu, ao paraíso, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele fala que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, né? O que ele viu, o que ele ouviu, né? Como ele fala que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus, né? E Apocalipse capítulo 21, versículo 2, fala assim, ó, eu João, né, João na ilha de Patmos, eu João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, João estava na ilha de Patmos, aprisionado, e disse que, né, viu a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, que Deus foi preparar, né, para os salvos, diz que tem 2.200 km de altura, de largura e de comprimento, ela é quadrada. Aí você pensa assim, né, porque 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, diz que um dia para Deus é como 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns atendem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Ou seja, às vezes assim, a minha avó, minha tataravó diz que Jesus um dia voltar e nunca voltou. Um dia para Deus é como 1000 anos. E às vezes a pessoa pensa, mas já morreu tanta gente nesse mundo, será que vai caber na Nova Jerusalém, a qual Jesus foi nos preparar? Se você fazer um cálculo, você pegar uma coluna de 3 metros de altura, e dividir em apartamento,
2.200 quilômetros, dá 740 mil apartamentos de altura. 740 mil apartamentos em altura, andar. 740 mil andar. Cada andar, meu irmão, cada andar cabe 29 bilhões de pessoas. Cada andar cabe 29 bilhões de pessoas. O Brasil hoje tem 8 bilhões de pessoas. Só no primeiro andar cabe 3 vezes a população do Brasil e ainda sobra espaço. Para te ver a grandeza do nosso Deus, né? Só que a Bíblia diz assim, ó, que Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15, que bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, ou em outra tradução, bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, né? De que forma que você se purifica? De que forma que você limpa os seus pecados? A Bíblia diz que só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, que somente o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok, meu querido? Que Deus abençoe você, sua família. Eu estava vindo aqui para trabalhar, estou chegando na minha empresa aqui agora, estava vindo de bike e estava vindo essas palavras no meu coração para compartilhar com você. Que Jesus te ama a ponto de entregar o seu Filho por ti, por mim, né? E diz que somente o sangue dele nos purifica de todo pecado e que ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Ok? Jesus te abençoe a tua vida.